O ar no sótão era denso, impregnado pelo cheiro de madeira antiga e memórias há muito esquecidas. No meio daquele labirinto de caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis brancos, duas figuras se destacam. Eram Bruna e Carol, irmãs, gêmeas idênticas na aparência, mas distintas como a noite e o dia em suas personalidades. Bruna, a mais aventureira e impulsiva, revirava pilhas de álbuns de fotos desbotadas com entusiasmo, enquanto Carol, metódica e organizada, catalogava cuidadosamente cada objeto encontrado. Elas haviam prometido à mãe limpar o sótão após o falecimento da avó, uma tarefa que vinham adiando há semanas. Aquele espaço, outrora cheio de vida e histórias, agora exalava um ar de nostalgia melancólica. "Olha só isso, Carol", exclamou Bruna, erguendo uma pequena caixa de madeira com os dizeres "Jornada Ancestral", impressos em letras douradas. O objeto parecia intocado, como se estivesse escondido sob uma pilha de diários antigos da avó. Carol se aproximou, a testa franzida em curiosidade. "Um teste de DNA?", questionou, inclinando a cabeça para ler a inscrição na caixa. "Será que a avó pensou em fazer um desses?", Bruna deu de ombros. "Acho que ela nunca chegou a usar", respondeu Carol, já abrindo a caixa. Lá dentro, encontraram 2 frascos selados, um folheto de instruções e envelopes pré-pagos. Um sorriso travesso surgiu nos lábios de Bruna. "Bem, talvez a gente possa terminar o que ela começou", sugeriu. "Pode ser divertido, né? Quem sabe descobrimos algo interessante sobre nossa família." As gêmeas não poderiam ser mais diferentes na forma como encaravam a vida. Carol, sempre cautelosa, lia as instruções com atenção, certificando-se de entender cada passo. Bruna, impaciente como sempre, já estava com o cotonete na mão pronta para coletar sua amostra. Em poucos minutos, o teste estava feito e suas amostras estavam guardadas nos envelopes. "Será que somos parentes de alguém exótico?", brincou. Bruna rindo. "Ou quem sabe da realeza", acrescentou Carol, revirando os olhos com um sorriso divertido. Nenhuma das duas imaginava o quanto aqueles cotonetes mudariam suas vidas para sempre. 2 semanas depois, o e-mail chegou. Bruna verifica primeiro, o rosto iluminado pela curiosidade. Carol se debruçou sobre o ombro da irmã enquanto elas analisavam os resultados. A primeira página era previsível, uma mistura de ascendência africana e europeia, como já sabiam. Mas logo abaixo, um alerta chamou a atenção. "Descobertas significativas. Por favor, consulte um especialista." "O que isso quer dizer?", perguntou Carol, a testa franzida. "Não sei", respondeu Bruna, olhando fixamente para a tela do computador. "Vamos perguntar para a mãe." As gêmeas chamaram a mãe, que estava na cozinha. Ao ver o alerta no e-mail, seu sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão de preocupação silenciosa. "Vamos com calma", disse ela, mas sua voz vacilou. "Amanhã levaremos esses resultados para o Dr. Almeida e esclarecemos tudo." A empolgação da descoberta se transformou em apreensão. Algo no tom da mãe indicava que não se tratava de algo banal. A manhã seguinte daria início a uma jornada que elas nunca poderiam ter previsto. Na manhã seguinte, a atmosfera na casa era carregada de tensão. O café da manhã foi silencioso, com cada membro da família perdido em seus próprios pensamentos. A empolgação inicial, com a descoberta do teste de DNA, havia se dissipado, dando lugar a uma ansiedade palpável. A mãe, visivelmente nervosa, segurava a bolsa com força, enquanto Bruna batia o pé impacientemente e Carol tentava se distrair olhando o celular. A caminho da clínica do Dr. Almeida, o silêncio no carro era quase ensurdecedor. Cada olhar, trocado entre as irmãs e a mãe, carregava uma pergunta não dita. O que aqueles resultados significavam? Por que a mãe parecia tão preocupada? A clínica do Dr. Almeida exalava um cheiro forte de desinfetante, misturado ao murmúrio baixo de outros pacientes na sala de espera. Bruna continuava a bater o pé, enquanto Carol folheava uma revista sem realmente ler. A mãe permanecia em silêncio, com os olhos fixos na porta que dava para as salas de exame. Finalmente seus nomes foram chamados. As 3 entraram no consultório do Dr. Almeida, um homem de aparência gentil e sorriso acolhedor.
Ele as cumprimentou com seu habitual calor, mas seu semblante mudou assim que abriu o arquivo com os resultados do DNA. Vamos dar uma olhada, disse ele, ajeitando os óculos enquanto virava as páginas do documento. Então parou, e seu sorriso desapareceu completamente. O que foi? Perguntou a mãe, inclinando-se na cadeira. A expressão do Dr. Almeida era indecifrável. Preciso analisar isso com calma antes de tirar qualquer conclusão, respondeu ele, com um tom de voz que só aumentou a apreensão das três. Vocês se importam se eu me ausentar por um instante? A sala ficou em silêncio, assim que ele saiu, fechando a porta atrás de si. O tic-tac do relógio na parede parecia mais alto agora, cada segundo se estendendo em uma eternidade. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Carol, a voz quase um sussurro. Não sei, querida, respondeu ela, embora sua face demonstrasse mais incerteza do que suas palavras. Vamos esperar. Minutos depois, a porta se abriu novamente, mas desta vez não era apenas o Dr. Almeida quem entrava. 2 policiais uniformizados estavam atrás dele com expressões sérias. Bruna e Carol, precisamos que vocês venham conosco, disse um deles. A mãe levantou da cadeira num salto. O que significa isso? Elas são só crianças. O Dr. Almeida ergueu a mão tentando acalmá-la. Senhora, houve uma descoberta no DNA delas que exige mais investigação. Não posso falar mais aqui, mas é uma questão de importância legal. O pânico se espalhou no ar como uma tempestade. Bruna e Carol trocaram olhares arregalados, o medo estampado em seus rostos. O que a gente fez? Bruna soltou a voz tremendo. Não é sobre o que vocês fizeram, respondeu o policial. É sobre algo que foi encontrado. As gêmeas foram escoltadas para fora da clínica, a mãe logo atrás, exigindo respostas. Flashes de câmeras as recebem quando saem para a luz do dia. Repórteres locais já cercavam a cena, gritando perguntas. E assim, suas vidas comuns se tornaram o centro de um mistério que abalaria sua família até a raiz. O caminho até a delegacia foi assustadoramente silencioso. Bruna olhava pela janela. Seu reflexo se sobrepôs aos prédios que passavam rapidamente. Carol segurava a mão da mãe com força, os nós dos dedos brancos. Ninguém falava, mas perguntas fervilhavam em suas mentes. O que poderia ser tão grave que a polícia precisava se envolver? O que o teste de DNA revelou que exigia uma investigação legal? Na delegacia foram levadas para uma sala pequena e fria, com uma mesa simples e 3 cadeiras. A atmosfera era pesada, o ar denso com a seriedade da situação. Um detetive entrou na sala, apresentando-se como Detetive Silva. Um homem alto, com um semblante sério, mas olhos gentis. Eu sei que isso é assustador, ele começou sentando-se à frente delas, mas preciso que entendam que estamos tentando protegê-las. Proteger a gente? De quê? A mãe interrompeu, a voz áspera. Vocês não nos disseram nada. O detetive Silva abriu uma pasta e deslizou um documento sobre a mesa. Era uma impressão dos resultados de DNA das gêmeas. Grifado em letras garrafais na parte inferior, estava escrito: correspondência genética com investigação criminal não resolvida. A sala pareceu tombar quando o peso daquelas palavras as atingiu. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração pesada da mãe. O que isso quer dizer? Perguntou Carol, a voz trêmula. Quer dizer que o DNA de vocês corresponde a evidências coletadas em uma cena de crime, explicou o detetive Silva. Um caso que permanece sem solução há quase 16 anos. A face da mãe empalideceu. Que tipo de crime? Silva hesitou por um momento, então disse em voz baixa: está relacionado a um caso de sequestro. As gêmeas trocaram olhares confusos. Mas nós éramos bebês há 16 anos, protestou Bruna. Sim, respondeu Silva. E é por isso que isso é tão incomum. A correspondência de DNA vem de material biológico encontrado na cena e corresponde ao DNA de ambas. Isso sugere que alguém muito próximo a vocês esteve diretamente envolvido. As mãos da mãe começaram a tremer incontrolavelmente. Não, isso deve ser algum tipo de engano. Silva suavizou o tom. É isso que estamos aqui para descobrir, mas precisamos da colaboração de vocês. Existe alguém em sua família, no passado ou presente, que seria capaz de algo assim? Não, a mãe exclamou, a voz embargada.
Minha família não é assim. Mas Bruna, que estava em silêncio até então, perguntou em voz baixa. E a avó? Suas palavras ficaram pairando no ar como um trovão. O detetive Silva se inclinou para a frente. Sua avó? Ela já falou sobre algo estranho? Algum segredo? A mãe balançou a cabeça com veemência. Não, nunca. Mas as gêmeas trocaram um olhar significativo. Os diários no sótão. Será que eles guardavam as respostas? A gente achou uns diários antigos dela, disse Carol hesitante. Ela nunca deixou a gente ler quando estava viva. Talvez tenha alguma coisa lá dentro. Silva assentiu. Esses diários podem ser cruciais. A mãe hesitou por um instante, mas acabou concordando. Nós vamos pegar, disse ela, a voz tensa. Mas isso deve ser um engano, tem que ser. Enquanto deixavam a delegacia, uma pergunta perturbadora pairava sobre elas. O que sua avó havia escondido durante todos aqueles anos? De volta para casa, a atmosfera era ainda mais pesada do que antes. A revelação do envolvimento com um caso de sequestro pairava sobre elas como uma nuvem escura. A família se reuniu na sala de estar, a caixa de diários do sótão colocada sobre a mesa de centro como uma bomba relógio prestes a explodir. Bruna e Carol trocaram um olhar hesitante antes de abrirem o primeiro caderno. A caligrafia era familiar, delicada e firme, do mesmo jeito que a avó falava quando era viva. As entradas começaram de forma inocente, anotações sobre receitas de família, fofocas de vizinhança e lembranças queridas. Era como se a voz da avó ecoasse através das páginas amareladas pelo tempo. Mas, à medida que avançavam nos diários, o tom mudava gradualmente. As palavras se tornavam mais densas, carregadas de um peso que Bruna e Carol nunca haviam imaginado. Escuta isso, disse Carol, a voz tensa interrompendo o silêncio. Ela leu em voz alta. Na noite em que aconteceu, não consegui dormir. Ouvi o carro parar e soube que algo estava errado. Mas quando vi o pacote deixado na porta, meu coração parou. Eu não queria me envolver, mas que escolha eu tinha? Eu precisava protegê-las. Que pacote? Perguntou Bruna, a voz embargada. A mãe se inclinou para a frente, as mãos tremendo ligeiramente. Continua lendo. Carol continuou, virando algumas páginas até encontrar uma entrada posterior. Elas estão seguras agora, mas não consigo parar de pensar naquela noite. Toda vez que olho para elas, me pergunto se um dia elas descobrirão. Vou levar esse segredo para o túmulo. Um silêncio profundo se abateu sobre a sala. Aquelas palavras carregavam um mistério profundo, um segredo guardado por anos a fio. Elas... Bruna repetiu, a voz quase inaudível. Ela está falando de nós. A face da mãe se desfez em uma mistura de choque e descrença. Não, isso não faz sentido. As gêmeas continuaram a leitura, descobrindo detalhes fragmentados de uma noite que sua avó havia mantido oculta deliberadamente. Ela descreveu um carro parando em sua casa tarde da noite, um homem deixando um bebê conforto para trás. Não havia nomes nem explicações, apenas referências enigmáticas a medo, culpa e uma promessa de proteger. Será que a gente foi adotada? Perguntou Carol, a voz embargada, os olhos marejados. A mãe enterrou o rosto nas mãos, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Eu não sei. Eu achava que vocês eram minhas. Nunca questionei. Então elas encontraram um único envelope colado na parte de trás de um dos diários. Lá dentro, 2 certidões de nascimento. Olha, disse Bruna, apontando para os nomes dos pais. O nome da mãe constava como desconhecido, mas o nome do pai fez um calafrio percorrer suas espinhas. Era um nome que nenhuma delas reconhecia. Mas o detetive Silva, sim. Quando retornaram à delegacia com os diários e as certidões de nascimento, a tensão era palpável. A mãe, ainda abalada pelas revelações, segurava os documentos como se fossem artefatos frágeis. Bruna e Carol, por sua vez, sentiam um misto de confusão e apreensão. O que aquele nome significava? Qual a sua ligação com o passado que tanto as assombrava? O detetive Silva as aguardava na mesma sala fria de antes. Ao receber os documentos, seus olhos percorreram as páginas com atenção. Então parou bruscamente.
seu semblante antes calmo se transformando em uma expressão de surpresa e reconhecimento. Esse nome, ele murmurou quase para si mesmo. Esse homem era o principal suspeito no caso de sequestro. O silêncio que se seguiu foi cortado pela respiração entrecortada da mãe. As gêmeas trocaram olhares, o medo se intensificando a cada segundo. Ele desapareceu há anos, continuou Silva, a voz agora carregada de gravidade. Se isso estiver ligado, pode explicar tudo. A revelação era demais para processar. As gêmeas não estavam apenas ligadas a um caso não resolvido. Elas eram o caso. A ficha finalmente caía, conectando os pontos de uma história que permanece oculta por tanto tempo. Mas por que alguém nos deixaria na casa da avó? Perguntou Bruna, a voz embargada pelas lágrimas que começavam a escorrer. É isso que precisamos descobrir, respondeu Silva. Mas parece que sua avó sabia mais do que deixava transparecer. Ela pode ter estado protegendo vocês de algo, ou de alguém. Com mais perguntas do que respostas, a família não teve escolha a não ser confrontar um passado que se recusava a permanecer enterrado. Os dias seguintes foram uma confusão de descobertas e desorientação. Detetive Silva começou a juntar as pistas fragmentadas, enquanto Bruna e Carol mergulhavam ainda mais fundo nos diários da avó. Quanto mais liam, mais sombria a imagem se tornava. Uma entrada em particular se destacou, escrita com uma caligrafia trêmula e apressada. Ele voltou, procurando por elas. Eu menti, disse que não sabia onde estavam. Ele me ameaçou, disse que voltaria. Eu preciso mantê-las seguras. A voz de Carol tremia ao ler as palavras em voz alta. Quem é ele? E por que ele iria atrás de nós? A mãe permanecia em silêncio, segurando sua xícara de café como se fosse a única coisa que a mantivesse ancorada à realidade. Sua avó sempre foi protetora, disse ela, a voz distante. Mas eu achava que era só o jeito dela. Nunca imaginei que ela estivesse escondendo algo assim. O detetive Silva logo confirmou o que os diários indicavam. O homem listado nas certidões de nascimento era um conhecido associado de uma rede de tráfico humano que havia operado na área anos atrás. O caso havia esfriado após seu desaparecimento, mas as evidências de DNA das gêmeas haviam reacendido a investigação. E se ele ainda estiver por aí? Perguntou Bruna uma noite, a voz quase um sussurro. O pensamento lançou um calafrio. Na sala Silva não tinha respostas definitivas, mas garantiu que todos os recursos estavam sendo utilizados para descobrir a verdade. Enquanto isso, as gêmeas lutavam com suas próprias perguntas sobre identidade e pertencimento. A revelação de que o pai biológico das gêmeas era um fugitivo, acusado de crimes que iam muito além do sequestro, lançou uma nova sombra sobre a família. A imagem de um homem que, ao mesmo tempo, as havia abandonado e as havia protegido, criava um paradoxo difícil de conciliar. A pergunta que mais assombrava a todos, no entanto, ainda permanecia sem resposta. Por que as gêmeas haviam sido deixadas na porta da avó? Uma entrada final no diário ofereceu uma pista dolorosa. Ele disse que elas estavam em perigo. Ele me implorou para ficar com elas. Jurou que era a única forma de salvar suas vidas. Eu não acreditei nele, mas quando vi o olhar em seus olhos, não pude dizer não. Não sei do que ele está fugindo, mas sei que vou protegê-las com tudo o que tenho. Foi uma revelação agridoce, um misto de alívio e sofrimento. Seu pai biológico, um homem cujos crimes o tornavam um monstro aos olhos do mundo, havia sido também aquele que garantiria a segurança delas. As respostas trouxeram clareza, mas também deixaram cicatrizes profundas. Perguntas sobre perdão, legado e o peso de escolhas tomadas em circunstâncias desesperadoras continuavam a ecoar. Nas semanas seguintes, a vida lentamente começou a retornar a um frágil senso de normalidade. O frenesi da mídia diminuiu, embora o sussurro sobre o caso ainda pairasse na comunidade. O detetive Silva mantinha a família atualizada sobre a investigação, mas o rastro do pai biológico havia esfriado mais uma vez. Apesar das perguntas não respondidas, Bruna e Carol sentiam um estranho senso de encerramento. A avó havia feito o que acreditava ser certo a um grande custo pessoal.
E o amor inabalável de sua mãe lhes havia dado a base para enfrentar aquelas revelações com força. Uma noite, enquanto estavam sentadas juntas na varanda, as gêmeas refletiram sobre tudo o que haviam aprendido. A avó fez o que achava certo, disse Carol em voz baixa olhando o pôr do sol. Ela nos protegeu, mesmo que isso significasse guardar segredos. Ela nos deu uma chance em uma vida que talvez não tivéssemos tido. Bruna assentiu, com os olhos marejados. E a mãe? Acrescentou olhando para dentro da casa, onde a mãe as observava da janela. Ela tem sido nossa rocha durante tudo isso. Nenhum teste de DNA pode mudar isso. A mãe se juntou a elas na varanda, sentando-se entre as filhas e passando um braço ao redor de cada uma. Família não é só sangue, disse ela, a voz embargada. É sobre as pessoas que estão ao seu lado, que lutam por você e que te amam incondicionalmente. Era nisso que sua avó acreditava, e é nisso que eu acredito também. As gêmeas assentiram, encontrando conforto em suas palavras. Embora sua jornada tivesse sido cheia de choque, medo e incerteza, também as havia aproximado como família. Elas haviam enfrentado seu passado juntas e saído mais fortes do outro lado. Enquanto o sol se punha abaixo do horizonte, a mãe falou novamente, com uma voz carregada de sabedoria. Lembrem-se disto. Não importa de onde vocês vieram, são as escolhas que vocês fazem que definem quem vocês são. Nunca deixem que ninguém decida isso por vocês. As gêmeas sorriram, sentindo um novo senso de identidade e propósito. Sua história não era apenas uma de mistério e medo. Era uma de resiliência, amor e o poder da família para superar até as verdades mais sombrias. Se você gostou da história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho e compartilhar com amigos.